Graças a Deus, graças a Deus. Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, a sua casa e sua família. Eu sou Luiz Brigola, ministro do Evangelho. Estou hoje aqui passando para compartilhar com você a palavra de Deus. E a palavra de Deus hoje, ela fala sobre maldição e bênção. E Deus quer que eu e você vivemos na bênção de Deus e não na maldição. E muitas vezes ninguém diz, eu quero viver na maldição, eu quero a bênção. Não, as nossas atitudes nos levam a viver a maldição. Muitas vezes estamos vivendo uma maldição e não sabemos. E aqui hoje eu quero trazer a palavra de Deus, que ela vem nos esclarecer e nos ensinar sobre esse assunto. Se fala muito, mas há algo especial aqui que eu quero compartilhar. Jeremias capítulo 17, a partir do versículo 5. Diz assim: Assim diz o Senhor, maldito aquele que confia no ser humano, no homem, que faz da carne mortal o seu braço, e cujo coração se desvia do Senhor. Olha só, Deus está dizendo que essa atitude leva à maldição. Assim diz o Senhor. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Assim diz o Senhor, maldito aquele que confia, que coloca toda a confiança de todo o coração no homem, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Amém? Pai amado, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra vai ser ministrada. Espírito Santo de Deus fala com cada um de nós e nos transforma segundo a vontade de Deus. Amém? E graças a Deus. Aqui eu quero que eu preciso trazer o contexto da história. Aqui Jeremias, o profeta, ele está vivendo no reino do sul, Judá. O filho de Davi, Salomão, já tinha morrido. E Israel se divide em dois. As 10 tribos do norte e as duas tribos do sul. Israel fica como o norte e Judá como o sul. E Jeremias foi profeta no reino de Judá. O que estava acontecendo na época? Os caldeus estavam ameaçando Judá, estavam ameaçando de invadir a Judá. E o rei de Judá, eles propõem uma aliança com o povo do Egito, ou seja, com o rei, com o faraó do Egito, com o exército egípcio. Para quê? Para juntos unirem forças contra os caldeus. E quando Judá toma essa atitude, Deus não se agrada. Por que Deus não se agrada? Porque eles colocaram uma confiança no coração deles que a única saída que eles tinham era se aliar ao rei do Egito. E deixaram, de certa forma, Deus do lado. Não que eles esqueceram de Deus, não que eles não cultuavam Deus, mas lá no fundo do coração deles, lá dentro do coração deles, porque se você ler todo Jeremias, eu não vou ler, a Bíblia diz que Deus é o que sonda os corações. Ainda aquilo que nós nem sentimos no coração, Deus já está sabendo. Deus, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Todo o poder está nas suas mãos. Onipresente, ele é o Deus do passado, do futuro, do presente e do futuro. Deus é atemporal. O tempo é para nós, né? O tempo é nosso. O cronos é nosso. A palavra tempo no grego é cronos. E quando se fala do tempo de Deus, que é um tempo totalmente diferente do nosso, é como diz a palavra, um dia igual a 1000 anos igual a um dia, é kairos. Então Deus é atemporal, o tempo é para nós. Então Deus, antes do nosso coração sentir qualquer coisa,
Deus já sabe o que nós vamos sentir de antemão. E Deus já viu que Judá colocou toda a esperança no homem. Tanto é que ele fala aqui, ó, vocês que confiam no ser humano a tal ponto de fazer deles o seu braço. Braço significa força, poder. O poder de Judá estava em servir a Deus. O poder de Judá estava em depender de Deus. Porque aqui está escrito, olha só, maldito aquele que confia no ser humano, que faz da carne mortal o seu braço e cujo coração se desvia do Senhor. Essa atitude que eles tomaram levaria eles a desviar-se do quê? De uma fé dependente de Deus. Deus não quer qualquer fé, é uma fé dependente, depender de Deus, confiar em Deus, porque Deus é o Todo-Poderoso. Deus é aquele que diz que aquele que começou a boa obra é poderoso para terminar em nossa vida. Deus é Deus, de pegar o homem do chão, do monturo, da vergonha e colocar no meio dos príncipes. Quem faz isso é Deus, não é o outro homem, não é o homem. Deus usa as pessoas, amém, é Ele que usa, entenda, Ele usa, porque eu e você, se tirar o Espírito Santo da nossa vida, nós não somos boas pessoas, nós não somos. Então, uma pessoa que é usada por Deus para fazer o bem, ela dá toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus e a mais ninguém. Então, quando nós começamos a colocar alguém na posição de Deus, quando nós colocamos pessoas, situações, o nosso trabalho, o dinheiro que você tem, você faz disso um Deus. Você faz disso um Deus. E quando você vê, você confia mais nessas coisas, você confia mais na sua capacidade, você confia mais no seu intelecto, na tua sabedoria, do que em Deus. Não, nós temos sim que estudar, nós temos que buscar o melhor, mas sempre é Deus que faz, é Deus que dá, né? Tem pessoas que dizem assim, se eu trabalhar não tem quem me ajude, não cai do céu. Olha, estar vivo é uma dádiva de Deus, estar vivo é uma benção de Deus. Então a pessoa que bate no peito e diz assim, eu tenho porque eu trabalho, essa pessoa só trabalha porque Deus dá força para ela física, Deus deu a porta aberta, porque se Deus tirar o fôlego de vida, ela amanhece morta. Ou então, como nós vimos aí na Covid, um vírus, uma bactéria acaba com a pessoa em uma noite. Quantas pessoas dormiram bem e acordaram com infarto, acordaram com AVC. Então não se vanglorie nas coisas, não se vanglorie nas bênçãos que Deus te dá. Não ache que você é santo demais, não ache que porque você ora demais, porque eu oro. Não, se eu oro é porque Deus me move a orar, Deus me move a trabalhar para Ele, Deus me move a ser fiel a Ele, é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus. Então Judá aqui estava se afastando, o seu coração, o seu íntimo, o exterior, ele serviu a Deus, eles faziam culto a Deus, mas lá dentro havia um orgulho, e Deus disse, olha, vocês vão cair na maldição. E qual é o reflexo, qual é a consequência de confiar em si mesmo e em outras pessoas, num ponto que você faz disso um Deus? Versículo 6, porque essa pessoa será como um arbusto solitário no deserto, e não verá quando vier o bem. Pelo contrário, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Olha, a vida aqui na terra, ela dura o quê? 70, 80, 90 anos. E você sabe que passa de uma certa idade, a doença vem no corpo. Nós ficamos já mais fracos, nós vamos envelhecendo, a visão já precisa de óculos, a perna já não tem aquela força, você já não caminha como antes. Então, essa palavra do versículo 6 aqui, o bem verdadeiro, o bem maior é a salvação, a eternidade com Deus. Quando essa pessoa faz de outras coisas e dela o seu próprio Deus, ela não vai conseguir
viver a eternidade com Deus. Não vai. E agora, a pessoa que quando ela confia em Deus, quando ela faz de Deus o seu tudo, ela pode ter o melhor carro, a melhor casa, ela pode ter o melhor trabalho, ela pode ter um ótimo salário, mas ela diz: Jesus é o Senhor que me dá, Jesus é o Senhor que me sustenta, eu levantei hoje porque o Senhor me deu o sopro de vida. Essa pessoa, o que diz Deus, versículo 7 e 8, bendito, feliz, aquele que confia no Senhor. Volte a confiar no Senhor. Estamos vivendo um tempo agora de muita turbulência na política, muitas pessoas desesperadas, chorando mesmo por causa do novo presidente. Olha, não importa quem é o presidente, Jesus Cristo é o nosso rei, o nosso reino não é nessa terra. Deus é fiel, igreja, Deus é fiel. Bendito aquele que confia no Senhor. É feliz uma pessoa que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia, não tem medo quando vem o calor, ou seja, mudança de situações, porque as suas folhas permanecem verdes. E no ano da seca, tem o ano da seca na nossa vida, tem tempos difíceis, mas no tempo difícil essa pessoa não se perturba, nem deixa de dar fruto. Por quê? Porque é o Senhor que a sustenta, é o Senhor que coloca de pé. Então é isso que Deus tem. Deus quer felicidade, mas a felicidade está na minha escolha, em escolher o que é depender de Deus. E quando as coisas materiais dessa terra vierem na minha mão, eu não tenho que olhar para a casa linda que você conquistou, né, e dizer: olha, agora não preciso de mais nada. Eu preciso de Jesus todo dia. Não coloque nada acima de Deus no teu coração. Agora, qual é o motivo? Qual é a causa que leva o homem a não confiar em Deus ou faz o homem deixar de confiar em Deus? Porque muitas pessoas começaram com uma fé em Deus, dependente de Deus, humildes. E quando começaram a vir as bênçãos materiais, ela foi se afastando de Deus. Eu quero que você entenda, se afastar de Deus não significa estar fora da igreja. Tem gente que vai todo dia na igreja, mas não depende de Deus, não confia em Deus, é orgulhosa, é mentirosa, enfim. Tem que ter uma mudança, tem que nascer de novo. Agora, qual que é a causa? Está aqui no versículo 9. Enganoso é o coração engana. As pessoas do mundo, até da igreja, elas olham a aparência e elas dão o valor pela aparência, pelo que elas estão vendo. Por isso que Satanás está enganando muita gente, porque Satanás não vem como ele é. Ele não mostra a cara dele, ele vem na forma que agrada aquela pessoa. Ele vem, como diz, pratos de lentilha, ele vem com aquilo que a pessoa gosta de ver. Satanás não vem como ele é, porque se ele mostrar a cara dele, as pessoas se convertem, ou pelo menos fogem dele. Mas ele vem com sapatinho de algodão, como diz a palavra de Deus. Lembra quando Jesus foi tentado no deserto? E o que Satanás mostrou para Jesus? As favelas? Mostrou as guerras? Não, ele mostrou a glória deste mundo, lugares bonitos. Satanás está agindo assim. Tem pessoas que estão vivendo uma ilusão, cristãos vivendo uma ilusão, crentes vivendo uma ilusão, como se não houvesse o arrebatamento, como se não fosse morrer um dia. Não fosse Meu irmão, enterro de rico e pobre, o caixão é mais caro que o outro, mas o tamanho é praticamente igual. Eu não vi nunca um caixão que cabe um carro do lado, que cabe as casas daquela pessoa, os bens daquela pessoa. Ela não leva nem o dinheiro, ela não leva nada para a sepultura. Presta atenção nisso. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, mais do que tudo que se imagina é o coração. Ele é enganoso e desesperadamente corrupto. O nosso coração é corrupto, o nosso eu, o nosso verdadeiro eu, ele é corrupto. Por mais que a gente esteja firme com Deus, o nosso eu não é bom não.
Por isso que Paulo diz, não vivo mais eu, mas o Senhor vive em mim. É uma luta diária, porque às vezes o orgulho quer tomar na frente, a inveja quer tomar na frente, a raiva, a ira quer tomar na frente, o ser rancoroso quer tomar na frente, pagar mal com mal quer tomar na frente. Quem poderá entendê-lo? Quem poderá entender o coração? Versículo 10. Eu, o Senhor, Deus sabe. Eu, o Senhor, sondo o coração. Deus sonda. Sondar aqui é aquilo que eu te falei, nem eu e você nos conhecemos. Ah, eu sou uma pessoa humilde. Muitas vezes não. Muitas vezes você fala que é humilde, que você ainda não está numa posição de autoridade, de ser patrão, por exemplo. Será que você seria um bom patrão? Seria educado com o seu patrão, com seus empregados? Seria um bom patrão de dar benefícios? Está indo tudo bem? Eu vou dar um benefício para os meus funcionários? Eu, Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Versículo 11. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs. Olha só. Como a perdiz que choca os ovos que não pôs, que não nasceram ainda, que não vieram ainda. Assim é aquele que junta riquezas desonestamente. No meio da vida ficará sem elas, e no seu fim passará por tolo. Então, Deus está dizendo, a maior riqueza que tem é servir a Deus. E tudo que Deus nos der, não importa se é pouco ou é muito. E com Deus, o importante é tudo estar com Deus, ter as coisas, e se não tem, portanto é Deus. Eu quero aqui mostrar uma passagem que Deus trabalha em favor daqueles que confiam nele. Você sabia que Deus trabalha para mim, para você? É isso mesmo. Você tem um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que trabalha em teu favor. Isaías capítulo 64, versículo 4, diz assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Só espera em Deus quem confia em Deus. Tem pessoas que já deixaram de esperar em Deus, porque não estão confiando que Deus vai fazer na vida dele e na vida dela. Deus quer trabalhar na tua vida. Dobra o seu joelho aonde você estiver e diga: Jesus Cristo, eu preciso de um novo coração. Lá em Jeremias capítulo 36, versículo 26, diz que Deus nos dará um novo coração. Peça um novo coração. Peça para Jesus conduzir a sua vida. Vamos sair da maldição e vamos viver na bênção? É simples, é só depender de Deus. E nós vamos ter a paz de Deus, que excede todo entendimento. Vamos ter a alegria de Deus. Ah, pastor, mas eu ainda estou doente. Não importa se eu estou doente, se eu estou curado, se eu tenho muito, se eu tenho pouco, não importa. Não importa, eu tenho Jesus Cristo, que é a maior alegria que existe. É a maior alegria que existe é ter Jesus. Vamos falar com Deus em oração? Pai amado, em nome de Jesus Cristo, entramos em oração agora, Pai, na Tua presença. Eu apresento diante de Ti a minha vida, a minha casa, a minha família, e apresento cada um que está orando comigo, e apresento aqueles, Pai, que ainda vão ouvir, aqueles que precisam do Senhor. Entra com solução, meu Jesus. Espírito Santo, vai de encontro a essa vida, vai de encontro a essa pessoa, abençoa a vida dele, abençoa a vida dela, meu Pai. O Senhor é o Deus que levanta o caído, o Senhor é o Deus que põe de pé os que estão caídos. Põe de pé essa pessoa, meu Pai. Abre a porta de emprego, meu Pai. Abre a porta de emprego. Senhor, restaura casamentos, restaura a vida dos filhos, restaura esse meu irmão pastor, meu Pai, que está passando uma batalha, uma luta. Ajuda ele, Espírito Santo. Eu te peço, meu Pai. Meu Deus, breve o Senhor virá e porventura encontrará fé na terra. A fé é uma fé bíblica, não uma fé de emoção. Ah, eu tenho, eu dou glória a Deus. Eu tenho, eu fico feliz. Não, isso não é fé. Fé é em todo tempo agradecer a Deus. Espírito Santo, nos toma em Tuas mãos. Nos conduz, meu Pai.
Não nos deixe desviar nem para a esquerda nem para a direita. E em nome de Jesus, que todo espírito de doença, de enfermidade, de miséria, toda maldição, toda obra mandada, toda feitiçaria, seja desfeita agora em nome de Jesus. Eu declaro no nome acima de todo nome, a saber, Jesus Cristo, seja você, sua casa e sua família abençoados para a glória de Deus Pai. Que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora em Cristo Jesus, o Filho, e as doces consolações do Espírito de Deus estejam em nossa vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém e graças a Deus. Fique com esta palavra, medita nela. Deus é contigo. Deus é contigo, acorda. Viu? Você tem o Deus Todo-Poderoso que diz: filho, eu quero trabalhar por você. Aquilo que você não consegue, eu posso fazer. Amém? Fique com a bênção, fique na paz de Cristo.